O chão de concreto da antiga fábrica têxtil abandonada parecia gelo contra a coluna de Rosa Delgado, mas ela não ousava se mexer. A menininha que tremia em seus braços precisava de todo o calor que o corpo de Rosa pudesse oferecer, mesmo que isso significasse sacrificar o próprio conforto naquela noite brutal de dezembro. Rosa tinha 23 anos e restavam apenas $47 em sua conta bancária, depois de enviar dinheiro para casa, em Manila. Ela havia perdido o último trem do metrô por 3 minutos, 3 minutos devastadores, passados discutindo com seu supervisor no hotel onde fazia turnos duplos, limpando quartos para hóspedes que nunca olhavam em seus olhos. Agora, estava encolhida naquele pesadelo congelante, segurando uma criança febril que encontrara chorando atrás de máquinas de lavar industriais, vestida com um vestido de grife que custava mais do que o aluguel de um ano inteiro de Rosa. Por favor, não deixe que eles me encontrem, sussurrou a menina quando Rosa a descobriu 2 horas antes. Seus lábios já estavam ficando roxos. Eles disseram que machucariam meu papai se eu gritasse. Rosa imediatamente a envolveu com seu próprio casaco, puxando-a para perto. Não sabia quem eram eles. Não sabia porque aquela menina claramente rica estava abandonada ali. Mas Rosa entendia o medo. Ela ouvira nos olhos da mãe toda vez que agentes de imigração patrulhavam o bairro onde moravam, nas Filipinas. Reconhecia o trauma quando uma criança de 6 anos estremecia com qualquer som. A menina se chamava Sophie, revelou por fim. Apenas Sophie. Nada mais. Seu pequeno corpo tremia de febre, de frio e de algo mais profundo, um terror que despertou em Rosa um instinto protetor ardente. Eu estou aqui, murmurou Rosa, esfregando os braços da menina, os dentes batendo de frio. Você não está mais sozinha. O que Rosa não sabia era que encontrar Sophie Castellano desencadearia uma cadeia de eventos que exporia a família criminosa mais poderosa da cidade, revelaria uma conspiração que alcançava os níveis mais altos da lei e transformaria uma simples camareira invisível na única pessoa em quem um homem perigoso confiaria plenamente. A noite parecia interminável. Rosa cantou baixinho em tagalo, canções de ninar que sua avó lhe ensinara, histórias de guerreiros corajosos e espíritos protetores. Sophie se agarrava a ela como a um salva-vidas, às vezes sussurrando fragmentos de seu pesadelo. Homens maus na escola, uma van preta, alguém em quem seu pai confiava. O celular de Rosa estava sem bateria há horas. Não havia como pedir ajuda. Não sabia se ficar ali era mais seguro do que procurar um hospital. Então, tomou uma decisão que mudaria 3 vidas para sempre. Ficou. Através do frio que penetrava em seus ossos. Através do cansaço que embaçava sua visão. Através do medo de que quem havia levado Sophie voltasse. Ao amanhecer, Rosa os ouviu. Veículos pesados. Vários motores cortando o silêncio da manhã. Vozes masculinas gritando coordenadas. Seu coração disparou enquanto ela apertava Sophie contra si, escondendo a cabeça da menina em seu peito. A porta da fábrica explodiu para dentro. Homens armados, em uniforme tático, invadiram o local com precisão militar. O grito de Rosa morreu em sua garganta. Era o fim. Ela morreria ali, protegendo uma criança que nem conhecia, a milhares de quilômetros de casa, mais uma imigrante invisível que desapareceria sem deixar rastro. Não se mova, ordenou o homem maior, apontando a arma direto para a cabeça de Rosa. Rosa não conseguia se mover, mesmo se quisesse. O terror havia congelado cada músculo. Sophie se mexeu em seus braços, e Rosa instintivamente curvou o corpo para protegê-la. Então, outro homem entrou pela porta. Usava um terno que provavelmente custava mais do que Rosa ganharia em 5 anos. Seus olhos escuros analisaram o ambiente com frieza letal antes de pararem em Sophie. Seu rosto, duro, perigoso, controlado, se partiu de repente com algo cru e desesperado. Sophie, sussurrou. Papai! A voz de Sophie mal era audível, mas quebrou algo na expressão do homem. Ele cruzou a distância em 4 passos, ajoelhando-se ao lado delas. Suas mãos, firmes apesar da emoção, tocaram suavemente o rosto da filha, verificando a temperatura, a respiração, procurando ferimentos. Você ficou com ela, disse a Rosa,
com voz rouca e um leve sotaque impossível de identificar. Não era uma pergunta, mas uma declaração carregada de peso. Rosa assentiu, sem conseguir falar. Aquele homem exalava perigo, mas a forma como segurava a filha, com uma ternura infinita, criou um contraste que a desarmou. A noite toda? Perguntou ele. Eu não podia deixá-la sozinha, respondeu Rosa, a voz trêmula. Ela estava com tanto frio, tanto medo. O maxilar dele se contraiu. Observou Rosa com uma intensidade que a fez se sentir exposta, vulnerável. Ela percebeu como devia parecer: o uniforme barato amassado, o cabelo embaraçado, a pele morena acinzentada pelo frio. Qual é o seu nome? Perguntou com voz baixa, quase como um teste. Rosa. Rosa Delgado. Rosa Delgado, repetiu lentamente, como se gravasse o nome na memória. Depois, aos seus homens: chamem os médicos. Agora. E tragam um cobertor, ela está com hipotermia. Em segundos, Rosa foi envolvida em cachemira que parecia o céu em contato com sua pele congelada. Um médico examinou Sophie enquanto outro tentava cuidar de Rosa, que ainda tremia incontrolavelmente. O homem, o pai de Sophie, não tirava os olhos dela. Você salvou a vida da minha filha. Sabe o que isso significa? Rosa balançou a cabeça. Significa que você tomou a melhor e a mais perigosa decisão da sua vida, disse ele, com expressão indecifrável. Porque agora, Rosa Delgado, você me pertence. Se esta história de sacrifício e consequências inesperadas prendeu a sua atenção, fique conosco para descobrir como uma única noite congelante entrelaçaria os destinos de 3 pessoas de maneiras que nenhuma delas poderia prever, e como a verdade sobre o sequestro de Sophie revelaria uma traição muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Rosa assinou o contrato 3 dias depois, com as mãos tremendo. $50.000 caíram em sua conta em menos de 1 hora. Ela imediatamente enviou 8.000 para Manila. A mensagem de sua mãe chegou com emojis de choro e orações. Pela primeira vez em 5 anos, eles poderiam pagar o remédio do pai. Esse foi o gancho emocional que selou o destino de Rosa. Ela havia vendido a própria liberdade pela sobrevivência da família. A propriedade de Dante era uma fortaleza disfarçada de mansão. Portões de ferro, câmeras por todos os lados, homens armados fingindo ser jardineiros. O quarto de Rosa era maior do que todo o seu antigo apartamento, mas o luxo parecia uma gaiola dourada. Senhorita Delgado. Marcos, o chefe de segurança, entregou-lhe uma lista de regras. A senhora não sai sem autorização. Não fale sobre os negócios do Sr. Castellano. E nunca use o telefone perto da Sophie. Entendido? Os empregados da casa a tratavam como se fosse uma contaminação. Catherine, a governanta, olhava para a pele morena de Rosa com um desprezo mal disfarçado. Garotas como você vêm e vão, disse friamente. Acha que é especial? O Sr. Castellano logo vai perceber que casos de caridade não pertencem a este lugar. Rosa já havia sobrevivido a coisas piores. Hóspedes de hotel que estalavam os dedos para chamá-la. Supervisores que roubavam suas gorjetas. Oficiais de imigração que tratavam seu passaporte como falsificação. Aquilo era apenas mais uma versão do mesmo inferno, ser invisível. Mas Sofia via. A garotinha estava frágil depois do hospital. Se assustava com qualquer som, agarrava-se a Rosa com desespero. Quando Rosa cantou canções de ninar em tagalo naquela primeira noite, Sophie dormiu em paz pela primeira vez desde o sequestro. Dante observava da porta, com algo indecifrável no olhar. Ela não dormia uma noite inteira há 3 meses. Mas com você, se sente segura. Ela está segura, disse Rosa simplesmente. Por sua causa. O olhar dele era intenso. Por que ficou com ela naquela noite? Você poderia ter ido embora. Ela era uma criança. Sozinha e com medo. Que tipo de pessoa simplesmente vai embora? A maioria das pessoas vai embora quando ficar significa correr risco. O momento foi interrompido quando Marcos apareceu. Chefe. O detetive Morrison está aqui. No meu escritório. Agora. A voz de Dante ficou gelada. Depois,
Para Rosa, você deveria ouvir isso também. O detetive Morrison era um homem corpulento, com olhos cansados e um tom de desprezo na voz. Mal lançou um olhar a Rosa antes de se dirigir a Dante. Rastreamos a vão até a família Ferraro. Eles estão dizendo que você mandou eliminar alguns dos caras deles no mês passado. Estão dizendo que o sequestro foi retaliação. Os Ferraro estão mentindo, disse Dante. Alguém está tentando reiniciar uma guerra. Ou você está encobrindo rastros. A acusação de Morrison foi afiada. Engraçado como sua filha é sequestrada bem quando estamos construindo um caso de extorsão. Momento conveniente para ganhar simpatia. Rosa viu as mãos de Dante se fecharem, o único sinal de raiva. Você acha que eu orquestrei o sequestro da minha própria filha? Acho que você é capaz de qualquer coisa, respondeu Morrison, levantando-se. Estou de olho em você, Castellano. Seja qual for o jogo que está jogando, vai acabar na prisão ou morto. De qualquer forma, aquela garotinha merece mais do que um pai criminoso. Depois que Morrison saiu, o controle de Dante se rachou por um instante. Ele tenta me destruir há 5 anos. Não se importa com quem machuca no caminho. Você acha que estão te armando uma cilada? Perguntou Rosa. O medo de Dante era real. Acho que alguém próximo a mim é um traidor. Alguém que conhece minha segurança, os horários da minha filha, minhas fraquezas. Até eu descobrir quem é, todos que eu amo estão em perigo. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir. Caminhando pelos corredores da mansão, passou pelo escritório de Dante e ouviu vozes através da porta entreaberta. Confia nela? Perguntou um homem desconhecido. Eu não confio em ninguém. Mas a Sophie confia. Respondeu Dante. Ela é uma ninguém. Uma empregada. E se Morrison a colocou aqui? E se esse era o plano desde o começo? O sangue de Rosa gelou. Eu a investiguei. Rosa Delgado é exatamente o que parece, uma imigrante tentando sobreviver. Sem ficha criminal, sem conexões. Todo mundo tem um preço, Dante. Todo mundo pode ser comprado. Rosa deu um passo para trás, o coração disparado. Estavam desconfiando dela. Foi então que percebeu Catherine no final do corredor, observando. Quando seus olhares se cruzaram, o desprezo de Catherine mudou, virou algo calculado. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cínico, perturbador. E desapareceu na escuridão. Rosa voltou para o quarto tremendo. Havia algo errado com Catherine. O jeito como ela olhara para Rosa não era apenas preconceito, era estratégia. Como se Rosa fosse uma peça de xadrez sendo posicionada. Na manhã seguinte, Sophie teve pesadelos durante o café. Rosa assegurava enquanto Dante falava ao telefone em um italiano tenso, com palavras que soavam como ameaças. Catherine apareceu com uma bandeja de café, os movimentos perfeitos demais, ensaiados demais. Mais alguma coisa, Sr. Castellano? Não. É só isso. Mas quando Catherine saiu, Rosa a viu parar na porta. Viu sua mão tocar o batente em um padrão estranho, deliberado, como um sinal. Os instintos de Rosa gritaram perigo. Ela crescerá lendo intenções para sobreviver. E tudo dentro dela dizia que Catherine escondia algo mortal. O que Rosa não sabia era que Catherine havia sido assistente pessoal da esposa de Dante por 7 anos. Que já havia segurado Sophie quando bebê. Que fora invisível tempo suficiente para se tornar indispensável. E que seu ódio por Dante era mais profundo do que qualquer um suspeitava. Profundo bastante para traí-lo para seus piores inimigos, incriminar uma jovem imigrante inocente e terminar o que o sequestro havia começado. A questão não era se Catherine atacaria novamente. Era quando. E se Rosa descobriria a verdade antes de se tornar o bode expiatório perfeito, de um assassinato. Rosa começou a observar Catherine como uma presa e estuda um predador. Telefonemas na dispensa todas as terças-feiras às 14 horas. Encontros com um entregador que nunca entregava nada. Toques estranhos nos batentes, verificando se havia vigilância. E aquele sorriso quando Sophie tinha pesadelos, como se isso a agradasse. 2 semanas depois do sequestro, Sophie fez a pergunta que Rosa vinha temendo. Rosa, por que aqueles homens me levaram?
Elas desenhavam no quarto de Sophie. A mão de Rosa congelou. Às vezes pessoas más fazem coisas ruins. Mas seu papai está te protegendo agora. Catherine diz que papai também é um homem mau. A voz de Sophie era pequena. Ela diz que por isso a mamãe morreu. Porque papai deixa as pessoas bravas. O sangue de Rosa gelou. Quando a Catherine disse isso? Muitas vezes. Quando papai não está. É verdade? Rosa puxou Sophie para mais perto, a raiva queimando por dentro. Seu papai te ama mais que tudo. Não escute quem tenta envenenar seu coração contra ele. Catherine estava manipulando Sophie. Virando-a contra Dante. Usando a dor como arma. Naquela noite, Rosa bateu à porta do escritório de Dante. Ele parecia exausto, cercado de fotos da vigilância. Sophie me contou algo perturbador, contou Rosa. A expressão de Dante ficou assassina. O que a Catherine disse? Ela está te culpando pela morte da Maria. Plantando ideias na cabeça da Sophie há semanas. Catherine foi assistente da Maria. Ela encontrou o corpo depois do acidente. Ele parou, a mandíbula tensa. E se não foi só luto? Perguntou Rosa, baixinho. E se foi culpa? Os olhos deles se encontraram. A implicação pesava. Você acha que a Catherine estava envolvida? Acho que a Catherine te odeia. E ódio assim não fica só em palavras, age. Dante a estudou com nova intensidade. Você não é apenas uma empregada. Você vê coisas que outros não veem. Eu cresci invisível. Aprende-se a observar. A sobreviver. Rosa respirou. Catherine faz chamadas às terças-feiras às 14 horas. Encontra um entregador que não entrega nada. Toca os batentes procurando câmeras. E ela sorri quando Sophie chora. Há quanto tempo você a vigia? Desde que eu vi o sinal que ela fez no corredor naquela primeira noite. Você devia ter me contado na hora. Eu não tinha provas. E eu sou a ninguém que todo mundo suspeita. Rosa manteve o olhar. Precisava ter certeza antes de acusar alguém que está em sua casa há 7 anos. Algo mudou na expressão de Dante. Você está me protegendo. Estou protegendo a Sophie. Você faz parte dessa equação. Ele se aproximou. Rosa Delgado, você é bem mais perigosa do que parece. Ótimo. Porque Catherine está planejando algo. E é em breve. Na manhã seguinte, Marcos encostou Rosa na cozinha. Eu também venho observando a Catherine, disse baixinho. Algo mudou depois que a senhora Castellano morreu. Por que me contar isso? Porque você realmente se importa com a Sophie. Ele lhe entregou um pequeno aparelho, um gravador disfarçado de caneta. Catherine faz chamadas às terças-feiras às 14 horas. A dispensa não é monitorada porque ela pediu privacidade depois da morte da senhora. Traga-me provas. E se ela me descobrir? Aí você vira a próxima vítima dela. Marcos segurou o olhar. Mas ela não vai esperar que você reaja. Para ela, você é só a empregada. Morena, pobre, sem poder. A terça-feira chegou como sentença. Rosa se posicionou na dispensa do mordomo às 13h58, o gravador escondido no avental. Às 14 horas em ponto, Catherine entrou, telefone na orelha. Sou eu. Sim, a menina ainda está aqui. Castellano confia nela cegamente, que idiota. Riu com crueldade. Ele nem imagina que estamos armando a armadilha perfeita. O sangue de Rosa congelou. O Morrison está pronto? Ótimo. Sexta-noite, durante o baile. Plantamos provas no quarto dela, celular descartável, transferências bancárias, mensagens aos Ferraro. Fazemos parecer que ela os vinha informando desde o primeiro dia. Pausa. E a Sophie? A pirralha será dano colateral. Quando prenderem o Castellano, ela vai para a custódia do Estado. Os Ferraro se vingam, Morrison consegue sua condenação e eu recebo meus 2 milhões por destruir o homem que matou minha irmã. O pequeno suspiro de Rosa ecoou no silêncio. Catherine se virou. Os olhares se cruzaram. Pois então, disse Catherine ao desligar. A criadinha é mais esperta do que parece. Rosa correu. Ela atravessou a cozinha, os gritos de Catherine atrás.
Tinha de chegar ao Dante. Sexta era em 3 dias. Mas mãos fortes agarraram seus braços. 2 capangas de Catherine. Não tão rápido, rosnou um deles. Catherine apareceu, ofegante, a compostura quebrada. Burra! Você acabou de se matar. Rosa lutou, mas eram mais fortes. O gravador caiu e deslizou pelo mármore. Catherine pegou, apertou play. A própria voz dela encheu o corredor. Quando prenderem o Castellano, ela vai para a custódia do Estado. Catherine o esmagou com o salto. Você acha que isso te salva? Tenho mais 5 como você nesta casa. Tenho Morrison. Tenho os Ferraro prontos. Ela se inclinou perto. Você está sozinha, Rosa. Uma imigrante sem poder, sem provas, sem aliados, sem saída. Em 3 dias, você leva a culpa enquanto eu vejo o mundo de Dante Castellano arder. Mas Catherine não sabia que Marcos vinha vigiando as câmeras de segurança. Que cada palavra havia sido registrada. Que o isolamento aparente de Rosa era na verdade a armadilha perfeita. E que a imigrante sem poder acabará de dar a Dante exatamente o que ele precisava para destruir a conspiração que matou sua esposa e roubou sua filha. A pergunta era se Rosa sobreviveria tempo suficiente para entregar isso. Os homens de Catherine arrastavam Rosa em direção ao porão, o mesmo porão onde Maria provavelmente havia morrido antes de encenarem aquele acidente de carro. Esperem! A voz de Dante cortou o corredor como uma lâmina. Todos congelaram. Ele estava no topo da escada, Marcos ao seu lado. Não pareciam surpresos. Nem em pânico. Eles estavam esperando. Soltem ela, disse Dante, em tom baixo. Catherine riu. Ou o quê? Vai me matar dentro da sua própria casa? Não. Vou te destruir legalmente. Ele apertou o play no celular. A voz de Catherine ecoou pelo sistema de segurança. Recebo meus 2 milhões por destruir o homem que matou minha irmã, a pirralha será dano colateral. O sangue sumiu do rosto de Catherine. Eu te suspeitava há meses, Catherine, disse Dante, descendo os degraus devagar. Mas eu precisava de provas. Provas reais que aguentassem em tribunal. A empregada, começou Catherine. Rosa nunca foi isca. Ela foi o espelho que te fez se revelar. O sorriso de Dante era aterrorizante. Você a subestimou porque ela é pobre, morena, invisível. Do mesmo jeito que você foi invisível por 7 anos. Marcos deu um passo à frente. Estávamos rastreando suas finanças, gravando suas ligações. O seu entregador trabalha para os Ferraro. Ele já está falando. A compostura de Catherine se despedaçou. Morrison vai. Morrison será preso dentro de 1 hora. Está na folha de pagamento dos Ferraro há 3 anos. Temos tudo. A voz de Dante era puro gelo. O baile de sexta? Morrison planejava me prender publicamente, me incriminar com as provas que você colocaria no quarto da Rosa. Em vez disso, o FBI estará lá. E quem vai sair algemada é você. Catherine correu para a porta. Marcos bloqueou o caminho. Seus capangas já estavam rendidos. Sua irmã, Helena, disse Dante. Catherine parou. Ela morreu numa batida policial há 5 anos. Você me culpa porque meu testemunho condenou o namorado dela, o verdadeiro culpado pelo tráfico das drogas que mataram 6 adolescentes. Ele amava ela. Gritou Catherine. Você o destruiu. Ela se matou porque não suportava o que ele fez. A voz de Dante não tinha piedade. Em vez de aceitar isso, você matou minha esposa. Planejou o sequestro da minha filha. Tentou incriminar uma mulher inocente. Mas seu maior erro? Foi ameaçar Sophie. Catherine cuspiu aos pés dele. Você é um criminoso. Um assassino. Talvez. Mas Sophie e Rosa não merecem o que você planejou. Dante fez um gesto. Levem-na. Agentes federais invadiram a mansão. Catherine foi algemada, gritando por justiça. Morrison foi levado separadamente, distintivo confiscado, carreira destruída. As provas eram avassaladoras, registros financeiros, e-mails detalhando o assassinato de Maria encenado como acidente, mensagens coordenando o sequestro de Sophie.
Meses de documentação meticulosa. Mais tarde, no escritório de Dante, Rosa o confrontou. Você sabia. Antes mesmo de eu começar a vigiá-la. Eu suspeitava desde a morte da Maria. Catherine foi rápida demais para me consolar, ansiosa demais para isolar a Sophie. Dante serviu Bourbon com calma. Mas suspeita não é prova. Eu precisava que ela agisse. Então você me usou como isca. Eu te contratei porque a Sophie confiava em você. A parte da isca foi improviso. Ele a encarou. Achei que Catherine pudesse te mirar. Nunca imaginei que você fosse investigá-la por conta própria. Você a deixou me ameaçar. Marcos estava a 30 segundos de distância, armado. Dante ficou sério. Mas você tem razão em estar brava. Coloquei você em risco sem contar tudo. Se quiser ir embora, levar Sophie para um lugar seguro, eu entendo. Rosa ficou em silêncio. Sua esposa. Como ela era? A pergunta o surpreendeu. Gentil. Acreditava que eu podia ser um homem melhor. Queria que Sophie crescesse conhecendo o amor, não a violência. A voz dele falhou. Eu falhei com ela. Não. Catherine falhou. Morrison falhou. Rosa se aproximou. Você fez tudo o que pôde. Garantiu que eles pagassem. Isso é justiça. Justiça que custou a sua paz. Minha segurança acabou na noite em que encontrei Sophie. Eu escolhi ficar. Rosa sustentou o olhar dele. Não me arrependo. Algo mudou na expressão de Dante, vulnerabilidade misturada a algo mais profundo. Você salvou minha filha 2 vezes. Uma do frio, outra de perder o pai para uma conspiração. Ele tocou a mão dela com cuidado. Agora você é da família. Se quiser ser. Os olhos de Rosa arderam. Família. O baile de sexta, disse ela. Catherine não vai comparecer? O sorriso de Dante foi afiado. Não. Mas os Ferraro vão. Todos os oficiais corruptos que acharam que podiam tirar o que é meu. Seus olhos brilharam. Eles vão aprender o que acontece quando ameaçam a família de um castelhano. Rosa deveria ter sentido medo. Em vez disso, sentiu-se protegida. Segura. Em casa. Às vezes, o homem mais perigoso da sala é exatamente quem você precisa. O baile beneficente foi tudo o que Catherine havia planejado, exceto que ela o assistia pela televisão, sob custódia federal, aguardando julgamento por assassinato, conspiração e sequestro. Rosa estava à beira do salão, usando o vestido que Dante insistira em comprar, observando a elite da cidade misturar-se com agentes do FBI disfarçados de convidados. Os Ferraro chegaram às 20h47, com sorrisos arrogantes, esperando testemunhar a prisão pública de Dante. Em vez disso, foram recebidos com mandados federais. As prisões aconteceram simultaneamente por toda a cidade. 12 membros da família Ferraro, 8 policiais corruptos, incluindo Morrison, e 4 juízes que aceitavam propina. A conspiração tinha raízes mais profundas do que qualquer um imaginava, mas as provas de Dante, coletadas ao longo de 5 anos, desmantelaram tudo em uma única noite. Rosa observou Morrison ser levado algemado, o rosto distorcido de raiva e incredulidade. Passará anos tentando destruir Dante, sem perceber que estava construindo o próprio caso de sua destruição. Senhorita Rosa. Sophie apareceu com o lindo vestido roxo, o sorriso radiante e sincero. Os pesadelos haviam parado semanas antes. O medo em seus olhos fora substituído por segurança, riso e confiança. Você está parecendo uma princesa, disse Rosa, ajoelhando-se. Papai diz que a verdadeira princesa é você. Porque me salvou quando eu estava com medo. Sophie a abraçou forte. Você é minha heroína. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas. 6 meses antes, ela era invisível, limpando quartos de hotel para hóspedes que nunca diziam obrigado, enviando dinheiro à família que dependia de seu sacrifício, sobrevivendo sem realmente viver. Agora, era a família de uma garotinha que recuperara a voz. Essencial para um homem que aprenderá que força também significava aceitar ajuda. Parte de algo maior que a simples sobrevivência. Mais tarde, Dante as encontrou no terraço, depois das prisões,
Depois que as provas foram apresentadas à imprensa, depois que a cidade percebeu que o criminoso que temiam era, na verdade, o homem que lutava contra a corrupção. O advogado da Catherine já está tentando acordo, disse ele. Ela passará o resto da vida na prisão. Morrison pegou, no mínimo, 25 anos. Os Ferraro acabaram. E você? Perguntou Rosa. O FBI me inocentou de todas as acusações falsas de Morrison. Quando você documenta tudo o que seus inimigos fazem, eles não conseguem fabricar provas contra você. Seu sorriso era cansado, mas genuíno. Agora sou oficialmente apenas um empresário legítimo. Reuniões chatas, investimentos legais, nada de guerras. Está se aposentando dos negócios da família? Estou escolhendo outra família. Dante olhou pela janela, onde Sophie dançava com Marcos, rindo enquanto ele fingia errar os passos. O tipo de família que importa. A que vale a pena proteger. Rosa entendeu. Catherine tinha razão em uma coisa: Dante era capaz de atos terríveis. Mas também era capaz de amor, sacrifício e mudança. As pessoas não eram simples. Eram complexas, feitas de luz e escuridão. E você? Perguntou Dante. Cumpriu seu contrato. O perigo acabou. Está livre para ir embora, voltar à sua vida. Que vida? Rosa riu suavemente. Aquela em que eu tinha $47 e perdi o trem? Em que eu era invisível? Você nunca foi invisível, Rosa. Dante se aproximou. Não para quem realmente importa. Mas preciso saber. Está ficando por obrigação? Por dinheiro? Rosa pensou naquela noite gelada na fábrica. Na escolha de ficar quando sair seria mais fácil. Em vigiar Catherine porque proteger Sophie importava mais que se salvar. Em todos os momentos desde então em que poderia ter ido embora, e não foi. Fico porque aqui é meu lar, disse simplesmente. Sophie é minha família. E você? Hesitou. E eu o quê? A voz dele era suave, esperançosa. Você é o homem mais complicado que já conheci. Perigoso e gentil. Aterrorizante e bondoso. Rosa sorriu. E, de alguma forma, você também é meu lar. Dante a puxou para perto, e pela primeira vez desde a morte de Maria, permitiu-se acreditar em segundas chances. Em redenção. Na mulher extraordinária que cruzara seu caminho porque perdeu um trem, e escolheu a compaixão em vez da segurança. 3 anos depois, Rosa ainda vivia na mesma mansão, mas tudo era diferente. Sophie tinha 9 anos, ia bem na escola e era voluntária em um abrigo infantil, ensinando arte a crianças com passados difíceis. Nunca esquecera o que era sentir medo e solidão. Dante transformará seu império em negócios legítimos, construtoras com habitação acessível, empresas de segurança que treinavam ex-membros de gangues, fundações que ajudavam famílias imigrantes como a de Rosa. Catherine morrera na prisão 2 anos após a condenação. Ataque cardíaco, diziam os relatórios. Ninguém lamentou. Morrison ainda cumpria pena, um exemplo vivo de corrupção e arrogância. E Rosa? Terminara a faculdade, tornará-se assistente social especializada em recuperação de traumas. Ajudava crianças como Sophie, pequenos que haviam perdido a voz para o medo e precisavam de alguém que entendesse que curar exige tempo, paciência e amor incondicional. Ela também se casara com Dante em uma pequena cerimônia, com Sophie e alguns amigos próximos. Não por dinheiro ou obrigação, mas porque haviam construído algo real a partir das cinzas da tragédia. Rosa! Chamou Sophie do jardim. Vem ver o que eu desenhei. Rosa saiu e encontrou Sophie mostrando a Dante um desenho da família. 3 figuras de mãos dadas sob um sol brilhante. Sem sombras. Sem medo. Só amor. Está perfeito, disse Rosa, com o coração cheio. Ela às vezes pensava naquela noite na fábrica. Como perder um trem mudará tudo. Como escolher ficar com uma menina assustada a levará até ali, até a família, o propósito, o pertencimento. As pessoas falam de destino como se fosse algo que acontece com você. Rosa aprendeu que destino é feito de pequenas escolhas. Ficar quando ir embora é mais fácil. Proteger os vulneráveis quando fugir é mais seguro.
acreditar que os quebrados podem se curar quando alguém se importa o bastante. A melhor vingança não é destruir seus inimigos, é construir algo bonito que eles tentaram impedir. Catherine quis destruir a família de Dante. Em vez disso, criou uma ainda mais forte. Construída sobre sacrifício, confiança e uma garota filipina que entendeu que o verdadeiro poder não é dinheiro nem violência. É escolher compaixão num mundo que recompensa a crueldade. É ficar quando todos esperam que você fuja. É ser vista quando o mundo tenta te tornar invisível. Se a história de Rosa te emocionou, se você acredita que a coragem de uma pessoa pode mudar tudo, inscreva-se neste canal. Porque as histórias mais poderosas não são sobre quem tinha tudo, mas sobre quem não tinha nada, e mesmo assim deu tudo. Essas histórias merecem ser contadas, lembradas e celebradas.